Hoje é um domingo de Páscoa e eu estava lendo a Bíblia, cumprindo o desafio da leitura bíblica, né, que estou fazendo esse ano para poder terminar a leitura da Bíblia toda. E nada mais interessante do que gravar um vídeo falando um pouquinho sobre Páscoa e falando um pouquinho sobre o que eu aprendi, né? O que Deus falou comigo na sua palavra. Primeiramente, Páscoa, falar um pouquinho sobre Páscoa. Páscoa, ela foi instituída por Deus. É bastante interessante porque é uma data que é um feriado, é um evento que veio do próprio Deus para o seu povo. E é um evento que aponta desde o Egito, desde a antiguidade, para a vinda de Jesus, para o sacrifício de Jesus e para a ressurreição. Lá em Êxodo capítulo 12, nós vemos que Deus, conversando com Moisés e apresentando ao povo, ao seu povo escolhido, Deus, ele diz sobre a instituição da Páscoa, ele fala sobre o memorial que deveria ser a Páscoa, e ele fala sobre o simbolismo do Cordeiro sem defeito. Sobre a instituição da Páscoa, é bastante interessante porque Deus, ele fala em Êxodo 12, 13, eu deixei aberto aqui para facilitar, Deus diz o seguinte: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Então, primeiramente, é a instituição do sangue como um sinal. E os israelitas ali, né, o povo de Deus, tinha que colocar, aspergir o sangue nas portas das suas casas, e o sangue representava a salvação, que o anjo da morte, quando passasse para ferir os primogênitos na terra do Egito, ao avistar que a casa tinha um sangue nos ombrais, ele passava por cima. Então a Páscoa, ela é essa instituição, esse memorial de passar por cima, de livramento, de socorro, de salvação, né? Significa passagem. E o memorial, ele pode ser visto em Êxodo 12, 14, quando Deus fala: este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, nas vossas gerações o celebrá-lo-eis por estatuto perpétuo. Deus, e até hoje a gente comemora, né? Hoje nós estamos comemorando a Páscoa do Senhor. E é claro que a Páscoa, ela não faz sentido sem o Cordeiro sem defeito. O Cordeiro sem defeito que veio a se revelar à humanidade como Jesus Cristo. Sabemos que a Páscoa não faz sentido nenhum se não falarmos sobre Jesus Cristo. Às vezes o mundo, ele coloca, digamos assim, o marketing, o capitalismo, as pessoas, enfim, colocam para nós que a Páscoa é o coelho, é o símbolo de fertilidade, é o presente, é o chocolate, é a festividade, é a compra, é a venda, é a troca, mas na realidade a Páscoa, ela é a salvação, ela é a passagem, ela é o memorial, ela é o Cordeiro sem defeito. O animal que talvez não, que substituiria esse coelho seria o Cordeiro. E Êxodo 12, 5 diz o seguinte: olha, o Cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou cabras. Ou seja, o Cordeiro sem defeito simbolizava na antiguidade, antes de Jesus, aquilo que viria a ser o nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Então, o sacrifício é a Páscoa do Senhor, que passou pela casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou
a casa dos filhos de Israel. Em segundo ponto, né? Segundo ponto, esse que eu queria trazer, é de um texto que eu estava lendo agora, que geralmente ele não é pregado como um texto de Páscoa, mas como ele está dentro do cronograma que eu estou cumprindo da leitura anual, eu achei que existe uma tipologia também interessante para trazer com relação à humanidade, a Jesus Cristo e a salvação, né? A salvação, o presente de Deus à humanidade, que se revelou em Jesus Cristo, e o presente que nós recebemos como não merecedores de uma salvação que nos alcançou, né? O presente, nosso presente da Páscoa, a ressurreição e a salvação em Cristo Jesus. E dentro desse cronograma é o texto de 2 Samuel, capítulo 9. Eu estava lendo aqui mais cedo, agora praticamente, há meia hora atrás, e o texto fala sobre a bondade de Davi para o filho de Jonatas, né? A bondade de Davi para com Mefibosete, que era o filho de Jonatas que estava vivo ainda após toda a sucessão do trono e após toda a consolidação do reino de Israel e após Davi ter vencido inúmeras batalhas e consolidado o reino. E aqui no 2 Samuel, capítulo 9, diz que Davi faz uma pergunta, né? Diz assim: e disse Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Enfim, não vou ler tudo, porque senão o vídeo fica maior ainda. E eu queria trazer alguns pontos, que é o seguinte. Primeiramente, no Antigo Oriente, existia o costume comum de matar, né, de aniquilar toda a descendência do antigo rei, para que não houvesse disputas políticas e reivindicações da sucessão do trono. E da casa de Saul. Então seria bastante comum que um rei naquela época extinguisse toda a casa de Saul e todos aqueles sucessores próximos da casa da tribo de Benjamim, para que um rei novo não sofresse tentativas da tomada de poder. E quando Davi ele chega no capítulo 9, ele pergunta para Ziba se ainda havia alguém da casa de Saul, é interessante porque, pesquisando, talvez Ziba pensasse que Davi estava pedindo essa informação para aniquilar de vez toda a ameaça a seu reino. Tanto que alguns comentaristas bíblicos, que eu estava pesquisando aqui, eles vão dizer que Ziba ele falou o seguinte: olha, já disse logo que Mefibosete ele era aleijado de ambas as pernas. E os comentaristas dizem que quando Ziba diz que Mefibosete era aleijado de ambas as pernas, existem duas interpretações. A primeira interpretação era para demonstrar para Davi que Mefibosete não era uma ameaça política ao seu reino, e a segunda interpretação era que Ziba queria continuar com o seu status que ele tinha angariado, porque ele já estava com 15 filhos e 20 servos, e ele não queria perder a sua posição para algum filho de Saul e de Jonatas, trazendo que ele era um homem, um cidadão de menor importância, porque ele era aleijado. E nós sabemos que naquela época ser aleijado, ser uma pessoa com deficiência, traria inúmeras... Se hoje já traz limitações, para aquela época traria limitações elevadas a várias potências, digamos assim. Mas, ao contrário do que Ziba achava
E ao contrário do que qualquer outro servo, príncipe ou nobre que estivesse ali no Palácio Real achasse, Davi estava chamando Mefibosete à tona, querendo saber se ainda existia algum parente de Jonatas à tona, porque Davi, na verdade, ele queria abençoar. Davi, na verdade, ele queria honrar. E a história de Mefibosete ela é interessante porque Mefibosete ele não nasceu aleijado de ambas as pernas. Mefibosete ele nasceu, entre mil aspas, comum. Ele nasceu normalmente, ele nasceu com todas as suas faculdades físicas perfeitas, com toda a sua, exercendo os seus movimentos normalmente das suas pernas. Só que em 2 Samuel, capítulo 4, nós vemos que quando chega a notícia de que Saul tinha morrido e que Jonatas tinha morrido, a ama de Saul, ela corre com Mefibosete no colo e no desespero, no pânico, porque ela sabia que haveria, né, uma tentativa de assassinato. Nesse pânico, ela corre, cai e por essa queda ele fica aleijado de ambos os pés. E se era aleijado de ambos os pés, como eu falei, seria uma desvantagem muito grande, era uma desvantagem política, não poderia assumir o trono um aleijado, porque como é que ele demonstraria força, como que ele iria para a guerra, como que ele iria para a batalha, e seria muito vulnerável a um golpe também. Então, Mefibosete ele está vivendo em Lodebar, e Lodebar significa lugar sem pasto, um lugar do nada. Lodebar, como lugar sem pasto, lugar do nada, seria um lugar pouco visitado, pouco explorado, porque naquela época de uma sociedade feudal, o pasto era tudo, né? Para você ter mantimento, para você ter vida. Pasto significava vida, pasto significava cultura local. E ele estava lá escondido. Mas diz a Bíblia que Davi traz à tona Mefibosete para o honrar, para o abençoar. E Davi, é interessante porque Davi ele usa o termo benevolência de Deus, no versículo 3. Davi diz: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com a beneficência de Deus. E a beneficência de Deus é um amor leal, é misericórdia baseada em pacto. Davi tinha feito um pacto lá atrás com Jonatas. E, enfim, a mensagem de Páscoa que eu quero deixar, um pouco diferente, trazendo esse texto à tona, é que Davi ele quis honrar a Mefibosete por uma aliança que ele havia feito com Jonatas. Jonatas, lá atrás, ele pediu fidelidade mediante um juramento com Davi, em 1 Samuel, capítulo 20, do versículo 14 ao 17, porque Jonatas reconheceu que o rei escolhido por Deus era Davi. E a partir desse reconhecimento que Deus estava na vida de Davi, que Davi tinha sido ungido rei, pela unção que Deus tinha derramado na vida dele, através do profeta Samuel, Davi, ele faz essa aliança com Jonatas. E muito tempo depois, Davi se recorda e Davi entende que é o momento de honrar esse pacto, honrar essa aliança. E a Páscoa, e é uma tipologia de Jesus, a humanidade, e Deus e nós, como seres humanos. Davi aqui, ele está fazendo uma tipologia de Deus, né? Está honrando o pacto. Jonas está fazendo uma tipologia de Jesus, aquele que fez um pacto. E Mefibosete somos nós, né? A humanidade que está sendo recebida, que estava no lugar de esquecimento, estava no lugar de pecado, estava num lugar sem pasto, estava no lugar do nada. Nós estávamos no nada e de repente Deus nos resgata através da aliança de Jesus Cristo. Então, é um texto muito interessante, tem muitas curiosidades, né? Que eu posso trazer aqui. E, enfim, Davi colocou Mefibosete na mesa do rei. Mefibosete, a partir daí, ele estava com status de príncipe, né? Porque a mesa do rei era um lugar para filhos, generais e conselheiros. E quando Davi coloca Mefibosete na sua mesa, Davi está honrando Mefibosete na frente
de toda a corte, na frente de todos os nobres, de todos os cidadãos, colocando ele com status de príncipe. E esse reinado, né, que Davi colocou era um reinado de justiça e retidão, como nós podemos ver destacado em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 15. Mefibosete se coloca diante de Davi como um cão morto, porque na cultura semítica o cão era um animal vil, um animal desprezado, e Mefibosete se coloca como um cão morto, achando que Davi iria executá-lo. Porque Mefibosete entendeu, ele está me chamando porque ele sabe. O meu esconderijo foi descoberto, ele sabe que eu sou filho de Jonatas e como ele é o novo rei, ele vai me matar. Mas ao invés da morte, Davi dá para ele vida, e vida em abundância dá para ele honras. E é isso que é a Páscoa. E é essa mensagem que eu queria deixar nesse dia, nesse domingo, para todo mundo. Que Deus, através de Jesus Cristo, instituiu lá atrás, no Egito, e nós continuamos comemorando hoje, um evento em que, ao invés de julgamento, ao invés de morte, Deus está dando vida. Deus nos dá vida, Deus nos dá ressurreição. E essa ressurreição, ela é alcançada, ela é completa com Jesus Cristo. Quando nós achamos que nós vamos morrer, na verdade, Deus está nos resgatando. E é essa mensagem que eu deixo aqui para nós hoje. Deus sabe onde você está se escondendo, Deus sabe o que você está passando, e não importa se você é aleijado de ambos os pés, se você é poderoso ou se você é um cão morto. Na verdade, Deus está te chamando porque Deus quer te honrar, porque o melhor lugar para você estar não é fora da casa, mas é na mesa do rei. Então, que Deus nos abençoe. Essa é a palavra. Obrigado. Amém.